eu queria agradecer aos organizadores desse seminário, das paredes às redes, em particular a Paula Sibila, que entrou em contato comigo para me convidar diretamente, né? E agradecer a presença dos colegas aqui, o Paulo Vaz, o Silvio Gadelha, Silvio que já falou uma série de coisas que eu vou tocar aqui na minha apresentação, né? O meu tema subjetividade, medicalização e performance vai tocar sobretudo no processo de psiquiatrização dos comportamentos, né, dos laços sociais. Vou falar menos de educação, que não é o meu campo, digamos assim, se bem que eu vou tocar em algumas coisas sobre a infância e adolescência que eu acho que concernem ao tema, né? Mas o ponto central que eu queria articular esse tema, subjetividade, medicalização e performance, é a lógica constitutiva do DSM e a transformação da universidade como centro de pesquisa numa grande empresa ligado ao capital financeiro internacional dos grandes laboratórios farmacêuticos, de forma que é impossível dissociar hoje o papel de um pesquisador de laboratório, a sua participação nas grandes empresas multinacionais de medicamentos e, ao mesmo tempo, a sua participação nos códigos nosográficos como o DSM, que regula, de uma certa maneira, a legitimação de certas síndromes e, ao mesmo tempo, a aplicação de certos medicamentos. É um pouco esse percurso que eu queria fazer com vocês. Eu acho que a hipótese de base desse seminário, né, pelo que eu pude acompanhar, tanto pela leitura de alguns capítulos do livro da Paula Sibila, quanto pela longa entrevista que ela fez no jornal Folha de São Paulo, né? De uma certa maneira, a hipótese de base é de que nós nos deslocamos, estamos num processo de se deslocar daquilo que seria descrito por Foucault como sendo uma sociedade disciplinar, onde nós teríamos populações fechadas em determinados espaços, escola, prisões, hospitais, asilos, né? Escolas, para espaços abertos, né? Caracterizados por aquilo que Deleuze designou como sendo uma sociedade de controle. Acho que é basicamente isso que eu acho que está sintetizado nessa proposta, do qual o campo das redes sociais, né, essa informatização generalizada que se dá no espaço internacional entre informação, financeirização, que se articulam de uma forma íntima, né, que capilarizam essa população mundo, né, numa escala global, né? E certamente essa transformação em curso, né, que já está, eu acho que instituída, mais do que em curso, ela implicou numa transformação tardia do capitalismo. Nós estamos diante de um capitalismo pós-industrial. O Silvio Gadelha falou disso inúmeras vezes aqui agora. Nós estamos num capitalismo pós-industrial e, mais do que isso, nós estamos em processo de transformar o que nós entendíamos como sendo uma sociedade num grande mercado, né? Quer dizer, assim como alguns sociólogos enfatizam essa mudança, né? Nós vivemos num grande mercado, de forma que a figura do cidadão, o cidadão essencialmente moderno, oriundo da Revolução Francesa, retomado pelas revoluções socialistas do século XX, né?
essa figura do cidadão, ela está sendo paulatinamente desconstruída em nome da figura do consumidor, propriamente dito, né? Essa figura do consumidor, ele está sintetizado nessa figura que o Foucault retoma no Nascimento da Biopolítica, né? E que o Gadelha enfatizou há pouco, né? Que é esse indivíduo que é, ao mesmo tempo, uma empresa, né? Ele é uma empresa, ele é uma microempresa, propriamente dita, né? Ele perde certas características do século XIX, né? E ele, enquanto empresa, ele está basicamente orientado para a produção e acumulação de riqueza, né? Numa espécie de empreendedorismo de si próprio, né? Dos seus objetos, dos seus produtos, né? De forma que é essa nova lógica, né? Que define o contorno da nova ordem social que nós estamos lançados hoje. Uma primeira ponderação, evidentemente, que essa grande transformação corresponde àquilo que se chama do estabelecimento de uma nova economia internacional centrada nas regras do neoliberalismo, né? Onde a figura do Estado ela é desconstruída paulatinamente, de forma a transformar o Estado num Estado mínimo e dar todo lugar aos indivíduos como microempresas ou indivíduos produtores de si mesmos, de si próprios, né? E é nessa transformação da sociedade no mercado e, ao mesmo tempo, com a abolição da figura reguladora do Estado, com a transformação do Estado mínimo, com o desaparecimento do Estado do bem-estar social, que uma série de práticas ainda não tornadas mercadorias, né? No mundo moderno, passaram a ser objeto de mercantilização, né? Tais como questões que nos interessam diretamente aqui, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da produção científica, a questão da arte. Então se criou um mercado de saúde, um mercado da ciência, um mercado da arte, um mercado da educação. Quer dizer, essas figuras deixaram de ser promovidas pelo Estado, como eram ainda no estado do bem-estar social e na sociedade liberal do século XIX, passaram a ser objeto, né, de franca mercantilização, de forma que não existe mais exterioridade entre saúde enquanto bem e a saúde enquanto negócio, da mesma forma como se dá em relação à educação, à ciência e à arte, né? De forma que se tem, no nosso campo universitário, por exemplo, as ditas práticas de avaliação se transformaram no grande perseguidor dos professores. Todo mundo é perseguido hoje pelas práticas de avaliação do CNPq, né? Quantos pontos você fez, né? Quantas performances você realizou, se você vai ficar como pesquisador C, B ou A, ou se você vai ser banido do sistema, né? De forma que o valor do artigo, o reconhecimento do artigo é o número de cliques de leitores, né? Que percorrem aquele artigo, quer dizer, há todo um mercado em torno da empresa que é a realização, a publicação de um artigo. Só para dar um exemplo de que essa prática de avaliação, exemplificada agora e aqui com a nossa produção científica, ela se dá em todos os campos, propriamente, desses novos objetos, sobre a égide dos processos de avaliação. Então, essa transformação, retomando Foucault novamente, de uma sociedade de troca, numa sociedade de competição e rivalidade entre microempresários, né? Ela teve descrições variadas feitas por alguns sociólogos que eu gostaria de evocar, a guisa de evocação, para mostrar
como existe uma complementaridade na leitura desses autores. A primeira delas, o historiador americano Lasch, que quando fala que a sociedade moderna é uma sociedade narcísica, ele está se referindo efetivamente a essa sociedade de microempresários numa rivalidade permanente, primeiro ponto. Segundo, Richard Sennett, quando numa obra importante dos anos 80 ele fala que essa sociedade contemporânea é uma sociedade marcada pela queda da figura do homem público em relação ao homem da privacidade e aquilo que o Lasch chama do homem narcísico, propriamente dito. Ele está mostrando essa transformação. Numa outra obra chamada Corrosão do Caráter, ele fala do tipo de processos de subjetivação que são engendrados por esses novos laços sociais, onde ele mostra, através dessa palavra forte chamada caráter, uma espécie de quebra na espinha dorsal da constituição subjetiva comparada ao mundo moderno, onde ele assinala que há uma espécie de construção subjetiva que vai além das coordenadas kantianas do tempo e do espaço, né? Onde há uma reorganização fundamental do mercado de trabalho. E, além disso, um outro autor francês, Debord, quando ele fala que a sociedade contemporânea é uma sociedade de espetáculo, onde nós viramos atores desse nosso empreendedorismo, onde nós tornamos atores desses empresários de si próprios que nós nos tornamos, e onde a mise-en-scène e a questão do aparato do olhar se torna efetivamente fundamental no funcionamento dessa ordem social. Então, toda a boa literatura sociológica descreve de uma forma complementar esses processos. Que eu queria só acrescentar mais um autor, que é o Ulrich Becker, quando ele fala da existência de uma sociedade de risco. Quer dizer, essa sociedade contemporânea, exatamente por causa dessa rivalidade, dessa competição entre microempresários generalizada, ela é uma sociedade de risco. Ela é uma sociedade que, trabalhando sobre a desigualdade, ela vai eliminar pessoas, efetivamente transformando-as em mortos-vivos, né? Sem possibilidade de recuperação, numa exclusão absoluta da ordem social, onde elas perdem qualquer reconhecimento, respeito ou dignidade. Então é um pouco esse, e é interessante porque o Becker, quando esteve no Brasil aqui há uns anos atrás, falava que o Brasil, diferentemente das sociedades americanas e europeias, já vivia uma sociedade de risco avant la lettre. Quer dizer, né? O Brasil já era uma sociedade de risco muito antes, né? Aquilo que se descrevia como sendo o capitalismo selvagem nada mais era do que a sociedade de risco, né? Então, selvagens éramos, selvagens continuamos, né? De mau grado, mas continuamos. Então, todos esses autores descrevem muito bem esse funcionamento dessa transformação em curso, né? E essa transformação em curso, né, que vai no sentido da mercantilização de bens até então considerados espirituais, superiores, né? Eles vão implicar como está evidente já pela própria rivalidade em jogo, elas são práticas voltadas para o incremento da performance, da ação, da produtividade, né? E evidentemente que com isso aquilo que se passa a avaliar e valorar num ator social é efetivamente a visibilidade das suas ações e os resultados que ele atinge, né? Quer dizer, isso quer dizer que a forma pela qual anteriormente a subjetividade era forjada, centrada numa espécie de mito da interioridade, do qual a psicanálise representou, não apenas a psicanálise, mas também a psicanálise representou uma espécie de vanguarda dessa cultura da interioridade, desde Freud, mas também a gente viu o desdobramento dessa mito da interioridade
nas psicologias existencial, fenomenológicas, né? Quer dizer, tudo isso, de uma certa maneira, passou a ser objeto de crítica dessa nova mentalidade vigente, de forma que a ideia de subjetividade ela perde essa dimensão da interioridade e onde é enfatizado cada vez mais a dimensão da ação. A ação passa a ser a categoria por excelência que pode ainda caracterizar o que a gente chama de subjetividade, se é que ainda essa palavra não está em franco processo de desuso, né? Exatamente porque ao se enfatizar a ação, se enfatiza comportamento e não interioridade, se enfatiza visibilidade e não invisibilidade, né? Se enfatiza o discurso na sua dimensão cognitiva e não na sua dimensão simbólica, como se fazia nos discursos psicanalítico, fenomenológico e existencial. Quer dizer, então há uma transformação desse modelo de subjetividade, onde uma coisa fundamental que se perde e que estava presente na construção da subjetividade moderna, centrada na interioridade, que é a relação entre subjetividade e história. Nós perdemos a dimensão de que nós somos seres históricos, marcados por aquilo que, nas palavras e as coisas, no nascimento da clínica, o Foucault chamava de um sujeito da finitude, né? Vejam bem que a gente está diante de um horizonte do imaterial, né? Esse horizonte do imaterial, ele é aquilo que pretende ir além da possibilidade de finitude e de prometer, de uma certa maneira, uma eternidade, né? Nós estamos diante, eu não estou dizendo se esse é exequível ou não é exequível, estou dizendo que isso é aquilo que está em pauta, né? E os programas e os projetos de medicalização da vida vão todos nessa direção, né? Seja a possibilidade que você possa trocar órgãos por próteses, por exemplo, onde você passa a conviver no seu corpo, nessas novas formas de biopolítica, com a possibilidade de trocar de órgãos, né? Tal lá o filósofo francês judeu que tinha um coração preto dentro do corpo dele, né? Que era essa coisa estranha do preto e do judeu dentro de um mesmo organismo. Eu posso trocar dentes, eu posso trocar fígado, né? Há um processo de, através das terapias genéticas, a possibilidade de que eu posso refundar o corpo à livre escolha do freguês. E nesse sentido, não resta a menor dúvida que, do ponto de vista desse laboratório do futuro, o transexual representa a metáfora por excelência dessa nova forma de se ter um corpo. Por quê? Porque o transexual, diferentemente do homossexual, ele dá as costas para o que seria esse acaso da conjunção dos gametas paterno e materno. Ele dá as costas para o nome que ele recebeu ao nascer. Ele reinventa um corpo às expensas da sua herança genética, às expensas, repito, da sua história pretérita, né? E por outro lado, ele decide que corpo ele quer ter, que nome ele quer ter, né? Então ele é uma espécie de metáfora desse homem do futuro, né? Então o transexual não é nem um homossexual, nem uma feminista heterossexual. O homossexual é outra figuração desse empresariamento de si próprio, que toma o seu corpo como tal. Então é sobre esse modelo de transformação onde subjetividade perde os seus laços com a história, passa a ser enfatizado enquanto ação, né? Que o Freud passa a ser paulatinamente descartado no campo psi. Freud passa a ser
No lugar de Freud, passa a se trazer de volta autores do passado, como Pierre Janet, por exemplo, se a gente for acreditar na leitura que o Ehrenberg faz da Fadiga de Si Próprio, onde ele mostra que um autor como Janet passa a ser retomado no lugar do Freud, mas de qualquer forma o que a gente assiste do plano mais operacional é uma espécie de aliança para falar dessa nova subjetividade centrada no comportamento entre a psiquiatria biológica e a psicologia cognitiva. Então esse é o grande ponto de articulação. Ambas estão centradas no campo do comportamento, propriamente dito, mais do que do comportamento, fragmentos do comportamento, para ser mais preciso, onde a medicina biológica controla fragmentos do comportamento, enquanto que a psicologia cognitiva oferece cálculos, né, daquilo que eu posso me tornar para regular determinados comportamentos em mim mesmo, com vistas àquilo que eu quero atingir. Vejam bem, o que está em jogo não é mais a oposição entre corrigir anormalidades. Se trata de objetivos a serem atingidos nesse projeto performático, que é inteiramente diferente, né? E da mesma forma, o campo da psiquiatria biológica passa a ser configurado na mesma direção, e eu vou me centrar um pouco sobre isso, para tentar mostrar algumas características dessa psiquiatria biológica que vai ser codificada pelas diferentes formas de DSM, né? Quer dizer, essa psiquiatria biológica, primeiro, a organização do campo da psiquiatria biológica segue uma transformação prévia que já se dava no campo da medicina, é importante dizer isso, né? De forma que a psiquiatria biológica vai incorporar certos padrões discursivos da medicina interna, né? De forma que, se a gente pegar hoje um livro de medicina interna e comparar esse livro com um livro dos anos 50, 60, por exemplo, Harrison, que é um clássico da medicina interna, a gente vai encontrar duas obras completamente opostas. Enquanto que o livro da edição dos anos 50, 60 era centrada na descrição de enfermidades, o que a gente tem hoje nos livros de medicina interna são descrições de síndromes e não de enfermidades. As síndromes é o objeto operacional, por definição, do olhar e da operação médica, um campo funcional, é um estado, é isso? Sobre o qual determinadas prescrições terapêuticas e medicamentosas são escolhidas. Então, de uma certa maneira, faz parte da descrição da síndrome o medicamento como operador capaz de dissolver aquela síndrome. Não há uma exterioridade entre a síndrome e o medicamento, tá? Então, há uma relação entre síndrome e medicamento. Então, essa transformação se deu no campo do discurso da medicina interna, e o discurso psiquiátrico vai retomar essa nova configuração da medicina interna para organizar os diversos sistemas do DSM. Todos os sistemas do DSM, da edição inicial dos anos 50, a edição recente do DSM-5, né? Elas são caracterizadas, por um lado, por um esvaziamento progressivo da figura da subjetividade enquanto interioridade, né? O DSM-3 ainda falava da histeria. A histeria, atualmente, ela é uma espécie, como é que se diz, completamente despedaçada em múltiplos e mínimos comportamentos, de forma que a palavra histeria desapareceu, né? Quer dizer, então há um desaparecimento das grandes figuras da nosografia clássica da psiquiatria, uma substituição de enfermidades por síndromes e, dentro da descrição dessas síndromes, fragmentos dos comportamentos são enfatizados, de forma que o que se tem nessas descrições
são descrições de síndrome onde está sugerido ou proposto formas de medicamentos capazes de agir sobre aquelas síndromes funcionais. É esse o projeto realizado pelos diferentes DSMs, e o mais interessante é que da primeira versão, nos anos 50, até a última versão, 2012, 2013, o número de descrições passou de 120 para mais de 300 categorias nosográficas. Tá? Quer dizer, então os DSMs atuais, no DSM atual, nós temos mesmo aquilo que os psiquiatras chamam de uma psiquiatria dos normais. Quer dizer, os normais fazem parte do campo nosográfico e do campo medicamentoso, como os antigos anormais ou doentes, o que mostra que nessa mudança de enfoque o que está em jogo não é correção de anormalidade, mas é uma espécie de oferta de performance e de melhoramento eficaz do seu comportamento. É essa mudança de enfoque que está em jogo, E se nós formos ver a lógica organizadora desse sistema, a gente pode perceber que ele se faz por pequenas diferenciações. Isto é, nós nos apoiamos sobre certas condições até então consideradas normais e nós criamos uma síndrome e apontamos um medicamento capaz de agir sobre aquela síndrome. Exemplo, transtorno de humor na menstruação menstrual. Então, a menstruação que desde priscas eras provocava uma certa turbulência nas mulheres, dizem, passa a ser caracterizado como um estado a ser medicalizado, por um antidepressivo ou por um regulador de humor, coisa que anteriormente não era, Ou então a presença da dor, ou então a tristeza passa a ser explorada como uma nova forma de depressão que não corresponderia à depressão da clássica psicose maníaco-depressiva, Ou então, diante dessa doença supostamente irreversível, que é a demência senil, descrita como doença de Alzheimer, você começa a detectar, a dizer que existe um estrado prévio à demência, que é uma pequena alteração cognitiva no funcionamento mental e nervoso, e passa a propor uma determinada droga para regular essa suposta disfunção e com a promessa de que com isso, quem sabe, não seremos fadados a ficarmos todos senilizados com a doença de Alzheimer. Quer dizer, então, a lógica construtora desse processo, é uma lógica que se realiza por pequenas diferenciações, em quadros da vida até então considerados normais, regulares, que fazem parte do ciclo da vida, ao final de contas, menstruar, ficar triste, ou, quem sabe, perder as suas faculdades intelectuais em função do envelhecimento, fazem parte da vida, elas passam a ser capitaneadas como síndromes capazes de serem efetivamente corrigidas por um determinado medicamento que vai propor, uma eficácia propriamente performática. Essa grande transformação, no campo psiquiátrico, ele se deu com uma transformação também dos projetos dos grandes laboratórios farmacêuticos de se conjugarem, com os institutos psiquiátricos de pesquisa, farmacológicos, psicofarmacológicos de pesquisa, de forma a fazer uma espécie de conglomerado financeiro-científico. Eles são inseparáveis, absolutamente inseparáveis,
De forma que esse processo a rigor ele começa nos anos 60. Até os anos 60, os laboratórios eles repercutiam aquilo que se passava no campo da pesquisa básica, no campo da psicofarmacologia, do campo da medicina, né? Não havia nenhuma forma de promoção a partir dos laboratórios de que tipo de sintomas poderiam ser economicamente explorados, né? O laboratório vinha secundariamente aos centros de pesquisas, quando a partir dos anos 60 há uma inversão significativa entre laboratórios e centros de pesquisas. E essa grande transformação se dá exatamente quando o laboratório Merck, né, se transforma num grande conglomerado com determinadas empresas financeiras e passa a financiarizar a produção de drogas. E nesse processo de financiarização das drogas, eu acho que esse processo precisa ser muito bem entendido, né? Eu estou seguindo aqui a análise do Borch Jacobsen, que fez uma análise muito acurada sobre isso, né? Ele mostra que aquilo que é o coração do negócio dos grandes laboratórios farmacêuticos aliados a centros de pesquisas é o affaire da publicidade. A publicidade é absolutamente fundamental. Sem a publicidade, nada vai acontecer. E a publicidade não é apenas você ter um produto e você vai tornar público, publicizar aquele produto, mostrar as suas vantagens diante de outros. A publicidade é a invenção de novos nichos de necessidades e de desejos. Quer dizer, aquilo que o aparato publicitário dos laboratórios faz é criar moléculas a partir de uma espécie de diagnóstico prévio, né, de que tipo de expectativas, que tipo de necessidades o mercado manifesta ter, para que então um processo, né, no Brasil não acontece, mas nos Estados Unidos acontece, para que um processo de autodiagnóstico seja promovido sobre os pacientes. No Brasil não tem isso, mas se você vai nos Estados Unidos, abre uma cadeia de televisão, a gente vai ver descrições de sintomas que são oferecidos aos pacientes, não são dados os nomes dos medicamentos, mas são o nome das síndromes são as síndromes são nomeadas, né? Então aparece uma pessoa saltitante e diz assim: essa pessoa aqui não foi uma pessoa triste, assim, não foi essa pessoa que apareceu no consultório do doutor fulano de tal. A pessoa que apareceu no consultório do doutor fulano de tal foi uma pessoa triste. Tá vendo? Isso aqui não é uma depressão, isso aqui é uma síndrome bipolar, né? E evidentemente passar da depressão para a síndrome bipolar implica em prescrições farmacológicas diferenciadas, né? Quer dizer, então esse tipo de propaganda se dá num momento histórico onde a grande vaga do Prozac acabou, transformada na grande epidemia do século XX, começo do século XXI, que foram as depressões, e do qual se começou a criar uma nova epidemia chamada transtornos bipolar, onde você tem um outro tipo de medicação diferente. Então, é em torno da crise do Prozac, que se dá no final dos anos 90, quando o Prozac entra naquilo que os publicitários chamam de comodização, isto é um medicamento que vai entrar no domínio público, né? E onde esse tipo de medicamento vai perder a sua rentabilidade para os laboratórios, né? Quer dizer, esse momento é um momento de você mudar de campo no diagnóstico da depressão, por exemplo, inventar o transtorno de humor na menstruação, que foi inventado nesse contexto, ou então você inventar a articulação entre dor e depressão através dessa nova síndrome na moda chamada fibromialgia, que também
implica num medicamento específico, né? Então você enterra o Prozac, que não interessa mais, porque todo mundo pode fazer Prozac, até eu na minha casa, se eu quiser, né? E eu invento novas moléculas que têm esse efeito performático. Agora, em tudo isso, vejam bem, o que está em jogo é uma espécie de planejamento da performance, né? Quer dizer, não ter transtorno de humor na menstruação, é deixar de estar triste para ficar meio excitado, é deixar de ter certas dores, e quem sabe impedir que o meu transtorno pré-cognitivo se transforme numa demência. É isso? Quer dizer, são eficácias de promessa, de bem-estar, de felicidade, se vocês quiserem, para retomar um título de um seminário que a gente realizou na ECA uns 3 anos atrás, que faz parte do coquetel de promoção dessas novas síndromes e desses novos medicamentos. Para vocês terem uma ideia, nos anos 60, quando um psiquiatra suíço chamado Roland Kuhn inventou a imipramina e foi propor essa invenção para ser comercializada pelo laboratório Geig, o Geig não quis comercializar a imipramina como antidepressivo. Sabe por quê? Não era rentável. 20 anos depois, a depressão se tornou essa coqueluche que a gente conhece, né? Onde o Prozac foi inventado. Qual é a razão disso? A razão disso foi que a grande droga usada até então era os ansiolíticos, era a geração Valium, Librium, diazepinas, que perdurou no pós-guerra entre os anos 50 e o final dos anos 70, até que começou a surgir a ideia de que os ansiolíticos eram aditivos, isto é, eles provocavam dependência física. Então houve uma espécie de grande desmobilização em relação aos ansiolíticos, um esvaziamento do campo dos ansiolíticos, e o campo das depressões, que não é a depressão clássica da psicose maníaco-depressiva, veio ocupar este lugar da antiga ansiedade. Da mesma forma como a bipolaridade hoje ocupa o lugar até 5 anos atrás, dado as depressões. Quer dizer, então há um processo de variação das grandes síndromes estratégicas num determinado momento, articulado com um certo campo de medicamentos, onde os pacientes se autodiagnosticam e onde os médicos, sobretudo, não só psiquiatras, mas generalistas, clínicos gerais, recebem instruções das novas medicações produzidas e você, quer dizer, fecha o circuito dessa maneira. Ora, o campo da infância, só para concluir, que eu já falei bastante, o campo da infância é um campo importante em relação a isso. Por quê? Antigamente, a não ser na epilepsia, a criança não era psiquiatricamente medicada, né? Você podia internar uma criança porque ela era oligofrênica ou porque tivesse uma crise epilética. Dentro dessa transformação da psiquiatria biológica, dentro dessa construção performática, se passou a psiquiatrizar ativamente a infância. Então começou-se a diagnosticar depressões infantis, coisa que não existia. A depressão era uma doença com pequena incidência a partir da idade adulta apenas. Não existia depressão nem na infância, nem na adolescência. Não existia depressão em velho, os velhos passaram a ficar deprimidos também. Então, houve um processo de medicalização, psiquiatrização ativa da infância. Então, se a criança começa a ficar meio entediada, se ela começa a pegar o caderno dela e escrever que nem eu, aqui cheio de rabiscos, né? Isso passa a ser considerado como sinal de uma síndrome depressiva, né? As crianças passam a ser medicalizadas como deprimidas por um lado, ou então as crianças afeitas àquilo que era antigamente descrito como uma turbulência infantil se tornam crianças hiperativas.
que passam a ser também medicalizadas por essa síndrome, né, em nome de uma certa eficácia performática das práticas pedagógicas. Perfeitamente, né? Então, vocês veem que nós estamos num outro horizonte de subjetividade, nós estamos num outro horizonte biopolítico, né? E onde se psiquiatriza hoje, se medicaliza hoje em nome de uma promessa, de uma eficácia maior do que da detecção que você tem um déficit. É a promessa de felicidade, do elan que você vai usufruir em relação a isso, que orienta as práticas de medicalização psiquiátrica na contemporaneidade. Muito obrigado.